Olá, é um prazer estar de volta com você. Nós estamos abrindo hoje a segunda temporada do podcast Sem Papas na Língua. Eu sei que você estava com saudade. Eu também estou com muita saudade de vocês. Mas eu trouxe para a abertura dessa segunda temporada do Sem Papas na Língua uma pessoa oriunda de um estado onde as pessoas daquele estado costumam não ter papas na língua. Parte da população do estado do meu convidado, que já vou lhe apresentar, chegou aqui em Rondônia junto com os destemidos pioneiros dos anos 70, gente que ajudou a criar cidades. Eu vou apresentar para você um cidadão de 40 anos que já tem uma rica participação na história de Rondônia, porque ele lida com aquela parte da sociedade que você não quer como vizinho. Eu não quero como irmão. Você tem filha? Claro que você não quer esse pedaço da sociedade como seu genro. Mas ele lida com estas pessoas. É o trabalho dele. Essa parte que uma escola de samba, agora neste carnaval, demonizou. Mostrou como demônios. Certamente, no próximo ano, eles vão mostrar uma ala mostrando os verdadeiros demônios como santinhos, com coroa e tudo na cabeça. O que é que você acha? Mas essa é outra história. Eu quero lhe apresentar o tenente-coronel Wilton Amorim, da Polícia Militar de Rondônia, que acabou de fechar a Operação Carnaval, que, ao que tudo indica e pelo que se percebe, garantiu de fato segurança para quem brincou o Carnaval no estado de Rondônia. Com você, Coronel Amorim. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui realmente, para que possamos conversar sem papas na língua, né? Para que nós não tenhamos aqui, possamos abrir a nossa população e dar essa satisfação do que nós fizemos durante esses eventos de carnaval e contar um pouco dessa nossa história de como anda a segurança pública no nosso estado de Rondônia e, sobretudo, na nossa capital pujante, nossa capital sempre em crescimento. A gente sabe que o bônus de um crescimento ele vem com conquistas, melhoras, mas por vezes a gente tem o ônus também, e parte desse ônus acaba sendo justamente essa ponta da criminalidade. Mas a Polícia Militar está aí para combater essa situação, em nome do governo do Estado, do governador Coronel Marcos Rocha, da Secretaria de Segurança Pública do Coronel Vital, do comando da Corporação Coronel Braguin. Então nós estamos à disposição aqui, mais uma vez, para que sem papas na língua possamos responder a todas as perguntas que não forem feitas aqui. O Coronel Amorim é capixaba. É daquele povo bravo que antigamente se dizia que quando o inimigo era superior, bastava ele pegar uma 44, ficar atrás de um toco e ia derrubando um por um. Hoje o capixaba enfrenta a sua realidade com a verdade, não é, Coronel? É a conversa franca. Toda certeza. Já fiquei feliz de ter vindo aqui, porque hoje eu descobri o porquê que tinha essa história. Já estou aqui há 15 anos e ainda não tinha tido, talvez o tempo e a curiosidade de me dizer, mas hoje já ganhei o dia porque o senhor pôde me brindar aí com essa essência dessa história que começou lá na minha terra, né? Mas o maior brinde que o senhor pode levar é o senhor ter a certeza de que Rondônia, o que é hoje, deve muito aos seus conterrâneos. É uma satisfação, né? O Espírito Santo é... Eu tenho grandes amigos capixaba pelo estado quase todo, e gente que chegou aqui na coragem, acreditando, e onde ele começou que só era mata, hoje é cidade, e ele está muito bem de vida. Conheço muitos bem-sucedidos que venceram as adversidades das florestas, as doenças tropicais, a malária. A malária aqui foi pior do que a Covid. Né? Matava de muito, todo dia, dezenas de pessoas.
sobreviveram a tudo isso e construíram esse estado que hoje o senhor cuida aí de um bom pedaço. É verdade. Né? Então, eu vou lhe perguntar, como é que foi a Operação Carnaval? Porque vocês estavam vindo de um desafio recente que a bandidagem fez, numa verdadeira provocação, tipo chamando vocês para a arena. Exatamente. Pode vir que nós estamos aqui. E conte como é que foi. Nós no começo do ano, inclusive, eu estava retornando de férias e hoje eu atualmente estou na função de comandante regional de policiamento, que responde pela área de toda Porto Velho, mais Guajará-Mirim, além dos distritos, além da BR-319, que liga Rondônia, Porto Velho ao Maitá, ou seja, são desafios diários. Eu até brincava com o comandante-geral esses dias e ele dizia que, rapaz, eu olho para você e tem uma frase, eu falei, qual, comandante? Ele falou assim, o único dia fácil foi ontem. Porque realmente todo dia a gente tem uma disputa diferente. Então, no mês de janeiro, a gente se viu envolto aquela série de homicídios, né? Indivíduos entre eles praticando os homicídios por questões territoriais, ficou bem claro isso. E aí algo precisava ser feito. Houve a junção de atividades das operações, as operações foram unidas e a Operação Máximo, parte de um programa do Estado de Rondônia, Cidade Segura. Então nós unimos as operações de reforço, Máximo, colocamos a tropa na rua e conseguimos debelar aquelas situações. Vários indivíduos presos, várias armas apreendidas, munições, uma granada, enfim. Após essa situação, a gente se debelou, já saiu entramos de cara no carnaval. Que tinha essa preocupação de que não fosse um banho de sangue, por exemplo. Nós tínhamos essa preocupação. Os caras estavam se enfrentando, achavam que poderiam, de repente, em algum momento, bater com o Estado. E ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Eu já dizia aquele saudoso ator. E houve uma junção de esforços, Ministério Público, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos da segurança pública envolvidos, para que nós pudéssemos fazer desse carnaval realmente um dos carnavais mais seguros que nós tivemos. Com exceção de um evento isolado no primeiro dia, durante todos os dias, até agora desfilaram 15 blocos, e já deixo claro que não acabou o nosso trabalho ainda. Nós ainda temos mais 3 blocos para funcionar, 2 na Pinheiro Machado e 1 na Zona Leste, mas até aqui eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi um dos carnavais mais tranquilos que nós tivemos. Bom, eu tive cuidado de dar uma rodada nos meios de comunicação da capital e do interior. E não vi nada que fosse, digamos, anormal. Claro que você vê registro de crime aqui, outro crime ali, outro... Tudo dentro da... Eu ia dizer a palavra normalidade, mas isso não é normalidade. A gente aqui acaba se habituando com o anormal. Mas nada excepcional. Sim. Né? Dentro daquilo que já vinha ocorrendo antes desse enfrentamento, digamos, recente. A grande verdade é que assim, o crime é bíblico. Não adianta. Desde o primeiro homicídio lá no Éden, que não vai deixar de existir. É utopia nossa achar que um dia a gente vai acabar com o crime. Porque o crime ele acontece dentro de casa. Está no churrasco muitas vezes, e aí um irmão se desentende com o outro e esfaqueia ele. Várias ocorrências sobre essa eu já atendi. Quando a gente traz para a rua, nós temos algumas preocupações. E aí eu tenho uma escala de crimes que a gente costuma monitorar. O primeiro deles, obviamente, os crimes contra a vida, que é a questão dos homicídios, sobretudo quando eles acontecem naquele estilo mais preocupante, que é o latrocínio. Advindo de um roubo para configurar. E o latrocínio, por si só, em sua essência, ele é uma evolução de crime. Porque, por vezes, o indivíduo que ele chegou ao local, ele foi praticar um furto, foi surpreendido pela vítima e se deparou, virou um roubo, e aí, para consumar o seu roubo, ele cometeu o homicídio. Quando eu não tenho situações dessa natureza durante um evento de carnaval, com aglomeração de quase 200 mil pessoas, como foi na Banda do Vai Quem Quer, e mesmo nos outros blocos menores, quando eu não tenho ações dessa natureza, latrocínio, roubos, furtos, lesões corporais, eu digo que o trabalho da polícia ele se encontra dentro dos limites aceitáveis que a população precisa para ter um bem-estar social. Para você ter ideia, em Porto Velho, para nós é gratificante falar, eu tive sim uma redução de cerca de 15% de relação em roubos e furtos, se comparados ao mesmo período do ano passado. No carnaval? No carnaval. E a tropa estava empregada nos eventos de carnaval. Eu acho até que os indivíduos que fazem roubo e furto, eles resolveram pular o carnaval e esqueceram de roubar. Porque a grande realidade é que houve uma certa diminuição.
E aí esses dados, para nós, eles são satisfatórios, por assim dizer, porque nada mais é do que o emprego da tropa no terreno, esse planejamento antecipado, conversa com os blocos, conscientização da população, algumas medidas que já estão sendo adotadas e que nós precisamos fazer. Ora, nós tivemos um incidente que é até bom, interessante falar, foi no mercado cultural. Não sei se o senhor acompanhou aquela situação. História de uma bomba de gás, né? Exatamente. E aí, o que a gente preza? Nós conversamos muito com os blocos, conversamos muito com o Ministério Público, conversamos muito com as ligas, com a Funcultural, e a gente disse para eles o seguinte: já passou da hora de Porto Velho ter um local específico para desfile, seja de bloco, seja de escola de samba, seja de micareta. Eu preciso disso. Porque quando eu coloco esses blocos nas ruas, mas isso acontece em todo lugar do país, tudo bem, mas quem mora naquele local ali, ele precisa voltar à normalidade dele. Quando o bloco acaba, a maioria já está, né, anestesiada muitas vezes pelo barulho, ele quer voltar à normalidade. E eu disse para eles de forma bem clara, eu falei, olha, os eventos de vocês têm hora para começar e tem que ter hora para terminar. Então, quando terminar, acabou. Eu preciso dar fluidez ao trânsito. Pinheiro Machado, Carlos Gomes, 7 de setembro. Como não deixar as pessoas voltarem à normalidade? E lá na Dom Pedro, próximo do Mercado Cultural, eu tive uma resistência, e o batalhão de choque estava lá, cumprindo uma determinação do comando da corporação, cumprindo uma determinação que foi repassada, inclusive, por mim ao comandante do batalhão de choque, e disse a ele que, tão logo terminasse, era para que a via fosse desobstruída. E as pessoas que estavam lá, alguns, né, que não é a totalidade, nunca é a totalidade, é sempre uma minoria, aí tacaram garrafa, tacaram pedra, lesionaram um policial na mão, e a tropa ela reage de acordo com o que é preconizado, o que é determinado, de acordo com a legislação. Então houve materiais para dispersão daquelas pessoas para que saíssem do local. Então aquela reação era uma reação protocolar, já está no já protocolo. É previsto, com certeza. Os indivíduos tacaram pedra, a gente precisa fazer essa dispersão, porque essa pedra... Eu vi uma nota que vocês publicaram. Posso acertar um policial, posso quebrar um veículo. O cara que sai dali é o mesmo indivíduo que vai para 7 de setembro, muitas vezes, e depreda uma loja, traz um prejuízo ao comerciante que não tem nada a ver, está na casa dele. E aí houve a reação, e a reação da tropa para a dispersão, e ali a situação foi totalmente sucumbida. Entendeu? A banda do Vai Quem Quer é um exemplo, pode-se dizer, de carnaval tranquilo? Sim, na verdade, a gente tem, quando a gente trabalha em praças esportivas... Se fala em 200 mil pessoas, é mais ou menos isso mesmo? A gente trabalha sempre com a previsão, né? Eventos de pequeno porte, médio porte e grande porte. Exemplo de pequeno porte, eu tenho os blocos habituais, reúnem ali em torno de 30, 40 mil pessoas, é um evento de pequeno porte. Os eventos de médio porte, entre 60, 70, 90 mil e acima de 100 mil, 150 mil pessoas seriam os eventos de grande porte. E a banda do Vai Quem Quer, hoje acredito ser o maior bloco da região norte, né, do país, reúne uma quantidade bem considerável, né, de pessoas, e aí ele tem que ter uma atenção especial. Nós empregamos durante todo esse tempo de carnaval, durante esse período de carnaval, mais de 1.600 policiais. Então é um número bem considerável. E o policial, na sua folga, todo trabalhando, nosso efetivo vegetativo. Efetivo de campo, a Polícia Federal tem o quê? Uns 2.000, 2.500? Acredito que sim. Não chega a 3? Não, acredito que sim. E aí, para o senhor ver o tamanho da dimensão dessa atividade. Você usou cerca de 70%, mais ou menos. Exatamente, que seria. Dessa tropa, né? Não, o senhor diz a tropa da Polícia Militar? Não, a tropa total? Disponível para campo. Não, hoje nós temos na Polícia Militar em torno de 5 mil policiais, só que eu tenho policiais da vida administrativa. Sim. E eu tenho os policiais do operacional, né, que fazem o dia a dia da corporação a proteção da nossa população. Isso dá o quê? Umas 1.500 pessoas? Por aí. E aí, todo o meu efetivo da administração de Porto Velho e mais o pessoal do operacional, inclusive na folga, foi remanejado para que pudesse atuar no carnaval, para que pudesse garantir essa segurança. Então, vamos admitir nessa conta que a Polícia Militar no Estado tenha 3.500 homens de campo. Uma média. Talvez. O senhor usou 1.600. Sim, sim. Na capital? Em capital. Só na capital. Na capital. Só na capital. E no restante do No estado? interior, nós tivemos uma média aí de 600 a 700 policiais utilizados. Porque o interior ele não tem blocos de grande relevância, vamos dizer assim. Mas é importante frisar, que a gente conversava antes, eu dizia, né? Primeiro que a Polícia Militar aqui ela tem algumas características e peculiaridades que são nossas. Nós entramos em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer situação. Ainda entram em qualquer lugar?
Eu vou dizer para o senhor que se depender de nós, vamos continuar entrando. Porque eu digo para o senhor, Porque o senhor sabe que lá na sua Vitória... Já não está entrando. Eu fui policial militar em Vitória. O senhor foi, né? Os locais onde eu entrava quando eu era soldado, Bairro da Penha, Santos Dumont, hoje a guarnição já não vai mais sozinha. Hoje não vai. E hoje, o que o pessoal tem uma preocupação um pouco a mais, que são os residenciais, por exemplo, qualquer guarnição nossa entra. Qualquer local a gente vai. Tá, o senhor está falando das guarnições, então, para fechar a questão do carnaval, o senhor falou numa redução de 15% de... Relação de roubos e furtos. De roubos e furtos. Né? E nisso está incluído os celulares. Também, com certeza. Né? Eu tive uma redução. Redução de roubos de celular. Nós fizemos um chamamento à população em vários aspectos desse carnaval. Então, esse carnaval ele teve algumas diferenças. Por exemplo, a gente pediu à população, porque, segundo a Carta Magna, direito do Estado, dever e responsabilidade de todos. Então, se eu não uso o meu celular no meu bolso de trás, por exemplo, se eu não fico manejando ele, né, manuseando durante o desfile, isso chama menos atenção. O ideal, na verdade, é que eu nem leve, mas se eu levar, que eu tenha mais cuidado com ele. E as pessoas entenderam essa situação. Nós não tivemos, por exemplo, carro de som no percurso. O prefeito baixou um decreto nesse sentido. Os paredões. Exatamente. Então, com exceção da banda do Vai Quem Quer, onde ele houve que ele foi mais maleável, nos demais blocos não houve. Então, como isso não aconteceu, posteriormente ficou mais fácil para fazer a dispersão. Nós não tivemos drones, porque os drones que atuaram foram os drones da Segurança Pública, que vieram junto com aquele veículo do Centro Integrado Móvel. E aí nós tivemos uma facilidade melhor de visualização. Nós tivemos cerca de entre 17 e 18 foragidos, recapturados e com mandado de prisão em aberto, que foram devolvidos ao sistema prisional. Durante o carnaval. Durante o evento de carnaval. Então, em média, entre 2 ou 3 indivíduos com mandado de prisão foram recapturados e levados ao sistema. Estes equipamentos nas esquinas, os totens. Os totens. Que relevância eles têm tido nesse processo de segurança? A Secretaria de Segurança... No carnaval, por exemplo. Sim, a Secretaria de Segurança... Eles foram úteis? Foram. Durante o seu processo, sobretudo na gestão do Coronel Vital, ela tem investido em tecnologia. O crime evolui, as pessoas evoluem, o mundo evolui, e eu preciso evoluir como segurança pública. Por vezes, a gente até brinca com a tropa e fala com ela. Quando eu cheguei no estado, nós fazíamos policiamento a pé, bicicleta e viatura. 10 anos depois, nós continuávamos fazendo policiamento a pé, bicicleta e viatura. Então, essa nova gestão, a gestão do governo, do governador Marcos Rocha, do Coronel Vital, enfim, houve um avanço e um incremento muito grande na questão tecnológica. Hoje, para o senhor ter ideia, nós atuamos com rádios digitais. O rádio digital não permite que o indivíduo adentre a frequência da polícia e saiba onde é que a gente está operando. Isso é fundamental. Essa foi uma porta que fechou. Para ele já era. Porque antigamente o cara conseguia saber ele estava na mesma frequência e sabia, né? Antigamente, o papel os jornalistas tinham. Como o rádio digital trabalha com saltos de frequência constantes, ele não consegue mais ter acesso. As câmeras de monitoramento, no carnaval agora, nós tivemos nos circuitos cerca de 10, 12 câmeras. Algumas com reconhecimento facial, puxava naquela hora, no momento, já fazia o link com o sistema, verificava se tinha ou não mandado de prisão, e aí a guarnição fazia a abordagem. Os drones evoluidíssimos, o cara consegue fazer um zoom assim, infravermelho, e aí a questão dos totens. Além de ser uma comunicação maior entre a polícia e o cidadão, porque quando ele precisa ele vai lá, aperta e vai ter alguém para responder ele, o totem ele age como um inibidor. O que o indivíduo procura? O indivíduo quer cometer um crime, a gente tem algo chamado triângulo do crime, que é o indivíduo, a pessoa e o local. Se ele pode fazer um roubo em um local escuro, ermo, que não tenha ninguém, e entre o local que eu tenho uma câmera, ele vai preferir aquele local ermo. Então, o totem ele é fundamental, tem sido fundamental nesse processo de reconstrução e manutenção da segurança pública do nosso estado. Os bandidos não tentam destruir o totem, não? Alguns até tentaram, só que essa possibilidade dessa identificação dele, eu creio que alguns deles nem pensam, né? Apesar dessa questão de capacete, máscara. Apesar dessa questão da impunidade, vamos dizer assim, mas nós tivemos uma situação específica, acho que foi, se eu não me engano, na região do Cainágua, o indivíduo quebrou, nós prendemos ele, e aí levamos para a delegacia, acho que ele ficou preso durante um tempo, não sei nem se está preso ainda, crime de dano, infelizmente algo menor, mas ele foi preso, reconhecido e preso, e essa matéria foi bastante vinculada.
Então, acredito que essas questões aí fazem com que aquele indivíduo que porventura queira fazer, ele pense duas vezes, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Então, a polícia está avançando o sistema de segurança, de forma geral, né? Claro. Inclusive Forças Armadas. Exatamente. Tem que avançar na tecnologia. Sim. Porque ela também é uma forma de você precisar de menos braço, né? Com toda certeza. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Quer dizer, você com o drone hoje, você tem visão aérea de uma grande área para ver o que está acontecendo e poder mobilizar força para um local específico, né? Tivemos até as Que aeronaves. antes não tinha, né? As aeronaves atuaram junto nesse carnaval, foi muito importante também. Helicópteros. A aeronave, o helicóptero, ele tem lá um canhão de luz, então o cara não sabia onde ele estava, daqui a pouco ele passava, jogava ali uma iluminação, informava uma situação em solo. Nós tivemos um roubo de veículo durante essa situação, fora do evento do carnaval, a aeronave apoiou e nós fizemos a recuperação desse veículo. Então, essa questão tecnológica foi fundamental nesse carnaval. Todo o aparato, todo o planejamento, lembrando que o carnaval é em fevereiro, mas a gente começa a se organizar lá para outubro, novembro, dezembro, a gente já vem pedindo as informações, sabendo. Então, como eu estava dizendo para o senhor, tudo é vontade, tudo é querer fazer. Nós temos as ferramentas para fazer, nós sabemos fazer, tem que querer fazer. Então, eu lhe pergunto, o bandido sabia que haveria uma concentração de forças na capital. Sim. E na cidade do interior uma concentração em determinados locais. As áreas, digamos, descobertas, eles não aproveitaram nesse período? O que acontece? Isso foi pensado e também era uma preocupação, porque a gente trabalha com o tal do risco calculado, vamos dizer assim. Se eu tenho uma concentração de forças nos locais de concentração de pessoas, que é o viável, pode acontecer situações em outros pontos da cidade. Por conta disso, a gente determinou e fez com que essas guarnições do patrulhamento ordinário, que é essa do dia a dia, que atende ocorrência, focassem nesses locais. Então, eu estava atuando nos bairros. Então, as viaturas do 1º, 5º e 9º Batalhão, 1º área central até Aguaporé, 5º Batalhão toda a Zona Leste, uma área, inúmeras pessoas, densidade demográfica elevadíssima, e o 9º Batalhão Zona Sul, e tem até a Ponta do Abunã. Mas a determinação aos comandantes de unidade foi que se fizesse uma concentração de fogos nesses locais, nas residências sobretudo, em cima desse trajeto que eu disse para o senhor. Primeiro a vida, depois o patrimônio e, por fim, uma outra situação, né? E aí, graças a Deus, a gente até se surpreende de forma favorável, né? com esses números, porque, assim, como eu disse para o senhor, o crime existe e não vai deixar de existir. Só cabe a nós continuar a combatê-lo, né? Então, o senhor que estava na frente desse combate foi vitorioso nessa luta, até aqui. É isso que eu ia falar com o senhor. Parabéns. Eu prefiro esperar, vamos esperar terminar, né? Porque é dia 18, ainda tem bloco. Só que até aqui, graças a Deus, estamos felizes que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele esteve à frente, Deus esteve à frente dessa situação, e até aqui nós não tivemos incidentes, até aqui nós não tivemos problemas, até aqui nós não tivemos óbitos em carnaval. Mas a gente vai continuar na batalha, não é fácil, pode ser que a gente quer, Deus que não, mas a gente espera continuar contando com a população para que os próximos eventos sejam da mesma forma. Né? Coronel Amorim, o senhor fez uma referência breve sobre os grandes condomínios da capital e eu puxei o senhor para falar de carnaval. Claro. Mas vamos falar agora dos grandes condomínios. No carnaval, sem carnaval, eles são apontados como zonas de domínio das facções criminosas da capital. Isso é verdade? Sinceramente não, porque para mim, zona de domínio é onde o Estado não entra. O que para mim é o domínio? Domínio eu entendo como aquele local onde você tem controle da atividade e que outra pessoa não adentra. Eu tenho domínio da minha casa. Na minha casa ninguém adentra, salvo com o ordem judicial e nas resoluções legais que a gente tem. Nesses locais, a gente tem uma concentração, por assim dizer, Correto. de indivíduos que a grande maioria se diz faccionado, porque passar pelo sistema prisional hoje ele tem outra problemática. Quando você adentra o sistema prisional, independente do crime que você tenha cometido, às vezes para manter até mesmo a sua vida, você se diz de determinada facção, vamos dizer assim. Você se diz ou você é instado a estar. A estar. Exatamente. Você é levado Você vai ter que escolher, situação. Senão tu vai morrer aqui, Exatamente. vai apanhar. Então, você vai ser nosso, você vai estar conosco. Porque a gente vê... Quer dizer, até então ele era um bandido, digamos, solitário. Agora ele está
Eu lembro que quando eu assumi o Pandinha, eu fui diretor do Pandinha por 3 meses, em um momento de instabilidade no sistema, e eu lembro que lá nós tínhamos na época lá, facção A, facção B e crime popular. Aí eu perguntava, o que é o crime? Não, quando eu era major, capitão. Não, o crime popular é o cara do dia a dia, mas ele não tem facção, ele não tem camisa, né? Que diz a camisa. Hoje não dá para ter isso. Você mora no condomínio, você faz parte do crime, então você está ligado àquela camisa ou àquela facção. Mas o que eu digo na questão do domínio? Porque eu disse para o senhor, eu ainda entro em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. Pode ser 10 horas da manhã, pode ser às 2 da manhã, pode ser às 5. Se eu tiver que fazer, prova disso, foi a operação que nós tivemos agora, a Operação Audácia, Ministério Público à frente, Polícia Militar arquitetando as coisas que aconteceram dentro do Morar Melhor, e nós cumprimos mais de 20 mandados de busca e apreensão em residências. Adentramos aos locais, fizemos a prisão, prendemos uma arma de fogo, recuperamos uma série de materiais que vão ser utilizados nos processos judiciais que estão em andamento. Então, dizer que eles têm domínio, não digo para o senhor, mas nos preocupa, porque essa concentração de pessoas, muitas vezes, sem que haja presença diária e diuturna do Estado em todos os aspectos, essa talvez é uma preocupação. Até porque na hora que você sai de lá, eles assumem o domínio da região. Eles sobre o morador. Com certeza, eles estão em regiões periféricas. Né? Eles invadem o apartamento, expulsam as pessoas. Infelizmente. O senhor sabe que tem infelizmente. Dezenas de casos como esse, né, das pessoas que perderam suas moradias porque o cara chegou e disse, vaza, que agora é meu. Uhum. Infelizmente, algumas pessoas têm realmente essa situação. Quando nós temos conhecimento de imediato, o esbulho possessório é feito, mas não dá para condenar, porque a pessoa ela não vai ficar lá, uma vez expulsa pela facção, uma vez retirada. Então, é um processo que o Estado como um todo, e aí eu não estou dizendo, não me refiro ao Estado, mas eu digo o Estado de uma forma, e aí eu me refiro ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos os órgãos têm que adentrar para fazer algo. Qual é a sua percepção do serviço realizado pelo juiz de custódia? Isso foi um avanço? Foi uma melhoria? Ou é um entrave à punição do crime? Instrumento de impunidade? Qual é a sua percepção? A grande realidade que a gente percebe sobre o juiz de garantia ou o juiz da audiência de custódia, esse que é chamado, é a finalidade dele. Porque o que tem ocorrido? Basicamente é para que saiba como foi a prisão. Basicamente é isso que tem acontecido. Como é que foi a sua prisão? Como é que foi? Só que a gente percebe, denota... Te maltrataram, te bateram. E aí são coisas assim... Aí o cara mente, ele pode falar e o a que mentira quiser. Dele vale. E ele pode falar o que ele quiser, porque esses processos, ao indivíduo chegar lá e dizer assim, não, nós fomos agredidos pela Polícia Militar. Por vezes aquilo ali não tem nenhuma sombra de verificação ou de indício. Ainda assim, isso é levado para a corregedoria, é aberto um processo, um procedimento, e aí é informado ao policial, e isso tudo, de certa forma, vai criando aquela... Porque eu disse mais cedo... Cria um desestímulo, né? Cria, porque eu disse mais cedo a um outro indivíduo. Nós temos desvios de conduta de alguns policiais? Temos, mas isso não é da Polícia Militar, isso é do cidadão que veste a farda. Sabe por quê? Eu tenho maus advogados, maus juízes, maus políticos, maus médicos, maus pastores. Maus jornalistas, tem tudo. É daquele que veste. O indivíduo que veste a farda e que não tem caráter e que nunca teve caráter, o desvio de conduta é dele, não é da corporação. O problema é que ele veste a farda. E diferente, por exemplo, do que um advogado muitas vezes faz ou de um juiz faz, não cria tanta repercussão quanto a de um policial militar. Porque não dá para voltar a munição depois que ela sai da minha arma. Não dá. Então eu pergunto para o senhor, estas condutas hoje que se implanta, principalmente em relação ao trabalho do policial militar, a Câmara, por exemplo. A finalidade da Câmara é o quê? Provar que você só atirou depois que o bandido atirou em você e você sobreviveu? É essa a finalidade? A tropa ela tem certa resistência com relação à situação da Câmara. Eu digo para os policiais o seguinte, eu sou polícia há praticamente 20 anos, eu visto coturno, eu já estive na rua em diversas situações, eu me orgulho muito da carreira que Deus me ajudou a construir. Meu pai era policial militar e eu digo para eles o seguinte, eu não deixo de dar uma bastãozada se precisar, eu não vou deixar de apertar o gatilho da minha arma se precisar. O que me move é o tamanho da responsabilidade que eu tenho que ter com aquilo que eu vou fazer.
Prova disso, eu vou dizer para o senhor um exemplo prático. Aquele policial que morreu em São Paulo da Rota só deve ter assistido o vídeo. Sim. Na verdade, aquilo ali é justamente o que nos move. É um exemplo do que nós estamos falando, né? Aquilo ali é a fração de segundos que ele pensou assim, será que é um indivíduo que ia atirar em mim ou será que era um cidadão que está passando? Será que era uma criança? Ele teve um segundo. Aquele segundo que ele hesitou em efetuar o disparo, porque a técnica e o procedimento dele estava correto, arma em punho, arma como terceiro olho que a gente chama, em condições de efetuar o disparo, mas às vezes um segundo que ele pensou assim, olha, vai ver que não pode ser um morador, pode ser uma criança, pode ser um cidadão. Ele não apertou o gatilho, ele voltou para casa num caixão. Mas ele teve este segundo de bobeira, digamos assim, por conta da câmera que estava ali. Porque ele sabe que a Câmara iria agir contra ele. Mas para mim é muito mais a consciência do policial. Porque eu vou dizer para o senhor, estando ou não com a Câmara, porque naquele momento você liga ela e você... Só que é aquele segundo do policial. Os policiais da Rota são extremamente preparados. Assim como eu tenho policiais aqui no nosso estado, em todas as unidades especializadas no policiamento ordinário, extremamente preparados, extremamente preparados. Mas eu já enterrei alguns colegas aqui extremamente preparados também. Porque eu precisei desse segundo, o policial precisou desse segundo para poder pensar no que ia fazer. E o vagabundo, ele não tem essa, ele não precisa disso. Ele só atira. Era um cidadão, era uma criança, não interessa, ele não está preocupado. Para concretizar o ato dele, ele vai matar quem ele tiver na frente, é pai, é mãe dele, ele não está preocupado com isso. E o policial não. Esse genezinho que nós policiais temos que ter de fazer, e aí, eu faço ou não faço, penso ou não... Isso é extremamente complicado. Ser policial, eu brinco com a tropa quando eu estou dando aula, ser policial é coisa para doido, não é normal 100%. Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas um concurso recente aí teve um baixo, numa queda expressiva de inscrição para a Polícia Militar. Vou dizer para o senhor, eu até prefiro, me perdoe. Mas sabe por quê? Porque eu sei que realmente quem quer vir não é pelo emprego, porque ser policial há muito tempo deixou de ser uma profissão. Deixou de ser. Tem que ser um sacerdócio, porque quando você bota uma arma na cintura e fala assim, vou para a rua, vou para o carnaval. Esse carnaval foi tranquilo, mas eu tive carnavais passados que um policial nosso foi esfaqueado, quase morreu. Teve processos carnavais passados que um policial nosso tomou uma garrafada no olho e quase faleceu. Então, ser policial, botar uma arma, ir para a rua, tem que ser algo que não é... E outra, você está vendo a coisa acontecer, você vai ter que agir, você vai ter que sacar a sua arma, efetuar um disparo, às vezes acabar com a vida de um outro ser humano. E nem todo mundo está preparado para isso, não. Você está falando de garrafada, agora no carnaval, não sei onde se foi aqui, acho que foi fora. Um policial viu uma moça que não via há muito tempo e que era amiga de infância dele. Foi exatamente Ele isso. foi cumprimentar e o cara chegou por trás. E foi exatamente aqui essa situação. Foi aqui, o cara foi preso, foi na área central aqui, inclusive, ele e a esposa. Um excelente policial também. O cara preparado, e ele foi cumprimentar a menina que era amiga dele de infância. Aí o outro acho que estava embriagado e tal, e aí deu uma garrafada nele. Foi preso, levado à justiça, adotado as consequências, o policial está bem, levou alguns pontos somente. Mas aí é o que eu digo para o senhor, não dá para saber em que momento está. E se o policial atira nele? Porque iam dizer que o policial usou de força excessiva. Mas ninguém fala da garrafada que ele tomou. Vamos voltar lá. Vamos lá. Nós analisamos aí a presença e o trabalho do juiz de custódia. O senhor acabou por fugir um pouco da resposta, não me disse exatamente se na sua opinião foi um avanço, ou se fica tudo do mesmo tamanho, ou se foi um retrocesso. Então vamos lá, eu penso o seguinte, tem que ter para garantia da lei, mas a minha preocupação é a forma como está sendo utilizado. Eu acho que toda ferramenta para que se garanta o sistema, para que se garanta a justiça, ela é válida. Mas a forma como está sendo utilizada dessa vitimização em alguns momentos dos vídeos que nós temos visto, do indivíduo que roubou, matou, furtou,
Isso não pode acontecer. Aquela última do café, do ar-condicionado, eu não quero criticar, porque eu não conheço a magistrada, não sei qual é a situação, mas são coisas que nos chamam a atenção. E agora eu estou falando como cidadão. Apesar de estar fardado, mas como cidadão. Aí ela precisa tirar a farda e proteger o cara que está com frio, aí, né? Aí fica difícil, né, chefe? Entendeu? Mas essa é a minha opinião. Tem que haver, mas... O senhor sabe que a impunidade hoje é apontada em todas as pesquisas que se faz entre um dos 3 maiores problemas do país. A questão que a sociedade ainda discute bastante é em consequência do quê? Quem é que gera a impunidade? Há tempos se apontava para os policiais. A polícia que não chega, a polícia que não prende. Mas nós estamos vendo aí, eu estou fazendo um relato para que o senhor situar o senhor no que eu estou pensando para o senhor poder falar. A gente vê governantes, agentes públicos federais, o próprio presidente da República falar da superpopulação prisional e que precisa desafogar. Um ministro da Justiça, ex-ministro do STF, também vai pela mesma linha. O próprio presidente da República diz que prendeu um menino que roubou um celular, roubou um par de tênis. Quer dizer, não é crime. Mas ele não considera que aquele menino que foi roubar o celular, por você ter movido o braço, recebeu um tiro e morreu. Exatamente. Outros levantamentos mostram a decepção dos policiais com as audiências de custódia. O cara que ele teve que pôr a vida em risco para prender, o cara que praticou crime grave, e se o policial bobeasse, seria mais uma vítima, mas finalmente foi dominado, foi levado à audiência de custódia e saiu pela porta da frente olhando para o policial e apontando. Então, aonde é que está a impunidade, Coronel Amorim? Está na lei, está na conduta do judiciário ou está na polícia? Olha, meu sentimento, a minha visão, e aí vou mesclar um pouco como policial e como cidadão. A impunidade está no sistema, naquilo que nós conversávamos anteriormente. Nós temos emprego, mas não temos pessoas qualificadas para atuar. E algumas pessoas não querem atuar, porque o cara não quer trabalhar por um salário mínimo, 2 salários mínimos, mesmo que ele não tenha escolaridade para tal. E aí muitas vezes ele prefere roubar. O sistema, eu digo e brinco que na verdade o sistema ele é perfeito. O sistema foi criado para dar certo. O sistema foi criado para dar certo. O problema muitas vezes é quem administra esse sistema. E aí vamos tratar da questão desse desencarceramento que tem ocorrido em massa aí. Porque veja, se nós formos pensar somente nisso, e o indivíduo que passa 5, 6, 7, 8, 9 anos lá dentro, sai, no outro dia ele comete um crime para voltar para lá. Eu já tive a oportunidade de prender aqui na Zona Sul o mesmo camarada 3 vezes, por roubo de moto. O cara, ele pegava a moto, metia no caminhão, levava para Bolívia, a gente prendia ele, daqui a pouco ele está solto de novo. E o camarada que estava metendo com furto de explosivo de caixa eletrônico, que só eu prendi por 2 vezes, aqui na área da Zona Sul também. O sistema, na verdade, ele vai permitindo essas abrangências e essas situações. A saidinha na lei é mais uma demonstração dessa flexibilização criminosa. E aí, para o senhor ver, posso culpar somente o judiciário? Não posso culpar, porque o juiz ele tem a determinação de fazer o que prevê a lei, o que prevê a nossa legislação, que é aprovado em outras instâncias. Alguém lá em cima resolveu fazer essa situação. E aí eu tenho alguns questionamentos meus que são assim, eu penso e talvez eu não tenha resposta para toda essa situação, porque veja, o indivíduo ele roubou e para tomar uma cerveja, igual o nosso presidente disse, foi preso. E aí ele considera que não. Muito para mim é um absurdo, porque todo crime merece uma punição. Talvez não um encarceramento, mas por que esse indivíduo ele não tem que trabalhar em prol da sociedade?
que mais tem é mato grande aqui, na própria cidade, na nossa cidade. E se isso fosse revertido para essas questões? Ah, mas não pode, que é trabalho forçado. Para mim é absurdo falar isso. Mas o que eu quero dizer esses indivíduos, eles estão lá dentro, e eu, cara, mas e aquele que desvia milhões e milhões e milhões da saúde, e aí ele mata as pessoas por falta de assistência, e aí o senhor coloca numa balança assim, aí o senhor vê assim, quem matou mais? Quem matou mais? E aí esse camarada muitas vezes aqui que não tem escolaridade, não tem conhecimento, não tem a caneta que poderia, ele olha e fala assim, rapaz, olha isso aqui, ó. Esse cara aqui muitas vezes ele está cometendo homicídios e homicídios muito maior do que esse aqui. Eu digo esse pé de chinelo que a gente vê todo dia nos nossos noticiários. Ele não tem escolaridade para trabalhar, mas ele tem o entendimento de que se aquele faz e faz muito mais, por que eu não posso fazer aqui? Então o grande problema da impunidade, na verdade, está no nosso sistema, da forma como ele está sendo concebido e mudado. Porque, a pessoa veja, as pessoas falam bem assim, o empresário não pode ganhar tantos mil e tal, mas ele vive do suor do rosto dele. E a questão política e outras mil que a gente percebe por aí, vários valores e questões que esse dinheiro deveria estar sendo revertido para outras situações. Então, num raciocínio regressivo, nós passamos pela polícia, que não é culpada porque ela prende o bandido que ela... A polícia faz o papel dela. O papel da polícia militar, ostensivo, preventivo. O judiciário libera porque está na lei, possibilita que o juiz tome essa atitude. Só entende que é complexo, extremamente complexo né? Essa questão. Os dirigentes do país dizem que, para quê? É uma bobagem. Né? Carregar 100 gramas de droga, isso é crime? Aí eu monto 1000 lojinhas e boto o sujeito para fazer 20 viagens por dia carregando sem né? Olha como é que a engrenagem conduz a essa estimulando situação. Um negócio paralelo. Claro, muito maior, todo mundo vai ganhar muito maior, dinheiro, não é verdade? Maior, exatamente. Mas exatamente. aí nós chegamos finalmente no parlamento, né? A lei veio de lá, não foi? E os caras que estão lá é aquele que o senhor votou, o senhor acreditou nele. Eu acreditei e achei que era uma pessoa decente. Sim, exatamente. Então, o burro somos nós que não sabemos escolher a partir do vereador. Hoje, exatamente. Vamos eleger um monte de vereador esse ano. Vereadores, prefeitos e... Que daqui a 2 anos, metade deles serão candidatos a deputados. Exatamente. E 2 anos depois, parte deles a deputado federal, senador, governador, prefeito. E engraçado, só vê que a maioria deles que entram no sistema, por vezes, não querem sair. Será que é ruim? Então, algo de errado nesse processo todo não dá certo. E aí, volto a dizer, a minha opinião agora é como cidadão. Porque como policial militar, eu faço parte desse sistema. Eu não vou deixar, se eu passar ali embaixo agora e ver um caravana, eu vou prender ele. Amanhã ele vai sair, eu vou prender ele de novo, vou sair, eu vou prender ele de novo. E eu tento estimular a minha tropa para dizer para ele o seguinte, esse cara que você prendeu hoje, hoje ele não vai roubar a tua esposa, a tua filha, e você não vai ser vítima dele. Então, entendam o nosso papel social, o papel social do policial é dar essa proteção para a sociedade. É fácil? Não. É desestimulante? É. Mas continue a fazer. Desse aqui hoje, você não vai ser vítima. Então, é a forma que a gente tem para manter a situação em alto, porque fácil não é. Perguntar para o senhor, o armamento, o cidadão civil portar dentro da lei, com todos os regulamentos da lei, aumenta a violência, na sua percepção? Sinceramente, não consigo visualizar, desde que ele passe por todo aquele processo que prevê a nossa legislação. Por vezes eu sinto que o povo brasileiro ele precisa de conscientização. Nós conversávamos muito sobre isso e eu dizia para o senhor dessa conscientização. O indivíduo, quando ele passa a andar armado, eu já presenciei isso por diversas vezes, é aquele cara que você toma um pisão no pé, você fala, meu amigo, me perdoe, me desculpe, tá? Me perdoe. O cara pisou no teu pé, o cara te empurrou e você aprende a pedir desculpa. Porque você está armado. E se aquele cara partir para cima de você, você com sua esposa, seus filhos, e você vai dar um tiro nele. E aí, nem todas as pessoas, infelizmente, têm essa conscientização. Mas o meu entendimento é o mesmo que eu vejo, como era das altas instâncias anteriormente. Será que eu não tenho direito de defender a minha propriedade? O cara entra na minha casa, abusa da minha esposa, bate nos meus filhos, leva aquilo que é meu, que eu conquistei. A polícia não é onipresente. Nós estamos falando de um estado, de Rondônia, hoje de mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos falando de uma capital de mais de 700 mil pessoas, 600 e poucas mil pessoas. Será que eu tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo?
Então, por que não permitir que o cidadão tenha condições, desde que ele arque com todas as questões que a legislação prevê? E são muitas, diga-se de passagem. Não é fácil ter uma arma em casa. Os custos são relativamente altos. Então, por que não permiti-lo que ele faça e tenha essa proteção? Né? Várias frases são aquelas lá, quando o camarada sabe que tem um lobo, a ovelha está armada, o lobo dorme com fome, enfim. Uma série de situações que possibilita que o indivíduo faça a proteção dele e da família. Então, assim, particularmente, eu não sou contra, não. Eu não sou contra essa questão, não. O senhor acha que a arma do cidadão de bem, que tem ela... Sim. Passado, aprovado por todos os rigores da lei, claro. É fonte de alimentação de armas para o bandido? Sinceramente, não. Uma das pesquisas recentes que a gente viu, a maior entrada de armas foi justamente pelas nossas fronteiras, né, pelas nossos milhares de quilômetros de fronteiras que nós temos, armas oriundas de outros locais. As armas que são frutos de roubos, de particulares, ela representa uma quantidade muito ínfima que vai parar na mão do indivíduo que comete o crime. Até porque o cara, para ter 1, 2, 3 armas em casa, ele tem que ter um cofre. Então não é tão simples, né? Normalmente o cara mora em condomínio, né? Ele tem uma série de rigores, como a gente vem dizendo, para ter a sua autorização aprovada. Então eu não consigo vislumbrar que essa arma seja a casuística de toda essa dificuldade, dessa problemática e talvez violência que nós temos. O nosso presidente disse recentemente numa cerimônia, eu não estou lembrado agora se foi na abertura do ano judiciário, uma cerimônia dessas recente, que as facções se transformaram em organizações internacionais, multinacionais, superiores à Petrobras, maior do que a Shell, maior do que isso, maior do que aquilo. Aquilo foi o que lhe pareceu? Uma mensagem do tipo, não me cobrem porque não tem como combater, exterminar. O que foi aquilo? Qual é a sua percepção? Eu não vi a notícia como um todo, mas eu volto a dizer a minha afirmação para o senhor. Eu tomei conhecimento. Fiquei. Mas o que me parece é aquilo que eu venho dizendo para o senhor. Eu preciso de vontade para fazer. Isso não empodera o bandido? Claro, porque ele analisa o que manda nas coisas hoje, infelizmente, é o dinheiro. É o poder monetário. Tanto é que a gente, quando começa a estudar essa ideologia das facções criminosas, a gente percebe a diferença muito gritante entre uma e outra, entre o PCC, que a gente tem hoje, o primeiro comando da capital, e o comando vermelho. Sobretudo na ideologia com relação a valores, dinheiro e outras coisas mais. Elas realmente fomentam uma indústria milionária. Mas engraçado, quando foi para tomar o complexo do Alemão, o Estado entrou. Entrou, tirou, ocupou e talvez ele não soube ter a mão para manter, mas ele ocupou. Então, para mim, eu vou ousar discordar do nosso atual presidente, no sentido de que o Estado ele não faz porque ele não quer. Não faz porque ele não quer. Porque eu não tenho acesso quando eu preciso. O Flávio Dino, né, o ex-ministro, não entrou lá em uma das comunidades quando precisou e tal. Sem segurança até. Então, eu não consigo ver, sinceramente, essa impossibilidade do Estado de dizer eu não consigo controlar. Eu tenho um tipo de dificuldade. Talvez o nosso Estado é mais pacífico, pode ser. Eu vim de um Estado um pouco mais violento, mas a minha opinião é a mesma, como policial militar e como cidadão. Para mim, o Estado, e eu digo o Estado democrático de direito, ele, por vezes, eu não sei se ele não quer ou se ele afrouxa a mão onde deveria, talvez, apertar um pouco mais. E nós vamos entrar no ciclo da impunidade de novo, e talvez a gente fique nessa ciranda, nesse buraco negro. Feito peru nessa roda, né? Exatamente. Então, vamos voltar aqui para a nossa capital? Vamos lá. O senhor tem conhecimento de quantas facções existem hoje, nominadas, declarado, né? PCC, hoje nós temos algumas aqui, né? Algumas principais que o pessoal fala, diz que atua. Volto a dizer para o senhor, com relação à nossa população, o recado é muito claro.
Não existe um domínio territorial de facção em Porto Velho, não existe isso. A gente sabe que elas estão por aqui, ninguém vai dizer que não existe, não tem, isso é utopia, não. Então existem hoje aí que o pessoal considera, né, que é o PCC ou o PCP, que era o primeiro comando do Panda, que é afiliado ao primeiro comando da capital, que é aquele oriundo de São Paulo. Tem a questão do próprio Comando Vermelho, que o pessoal diz lá que pintam os muros, CV e tal. Existia uma parte que era o pessoal da Família do Norte, que é uma facção oriunda de Manaus. E aí eles se alocam em alguns locais, pegam os garotos para pichar os muros. Por isso que eu digo para o senhor que eu não vou ficar aqui de meias palavras assim, não tem lá sim, os caras fazem. Mas uma certeza eu posso dizer, toda vez que eles tiram a cabeça para fora, a gente vai lá e corta ela. Não sei se o senhor viu o vídeo que eles fizeram no mês de janeiro, apresentando as armas e ameaçando, estava passando Rondônia ao vivo, fizeram toda aquela... Em janeiro nós começamos as operações, com 10 dias de operação nós recuperamos aquelas armas e prendemos aqueles camaradas e pegamos o veículo que era roubado. Então, se isso não é demonstração de que a Polícia Militar é a parte armada do Estado e que vai realmente onde precisa ser, eu não sei o que dizer, entendeu? Mas a gente tem que estar preocupado, sempre monitorando, sempre acompanhando. Por quê? O senhor viu a fuga recente do Presídio Federal. Nós temos um Presídio Federal aqui. Eu ia lhe perguntar a respeito disso, qual a sua sensação de ver segurança máxima, né? Presídio de segurança máxima, nós temos um aqui. Bom, se a porta foi arrombada em um... Preocupante, vamos dizer assim. Eu tenho ali talvez a escória... E eles estão isolados, mas a notícia chega neles, né? É fato, né? É fato. E aí parece que aqueles dois que fugiram, inclusive, parece que são do estado vizinho aqui. E dois camaradas de alta periculosidade. E eu tenho amigos que trabalham lá no DP, nós temos um contato muito bom com eles. Está apontando eles como carrascos, executores. São o que o pessoal, os sicários, né, que o pessoal chamava coisa do sicário, que é aquele cara que faz a execução. O pessoal já está atrás, botou no Interpol e tal, mas o problema é a notícia. Porque, abriu uma vez, saiu uma vez, não tinha tido fuga até agora. E aí, analisando o histórico de alguns elementos que nós temos no Presídio Federal, aqui e fora, aí começa a preocupar. São caras extremamente inteligentes. Coronel Amorim, não é sorte ou coincidência, né? Isso é uma construção, não é? Sim, para mim é. Um projeto, é uma concepção. Para mim é. Eu penso nisso também. Entendeu? E testar o sistema. Precisa, além dos elementos materiais, precisa de um elemento humano a mais, não precisa? Sim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Aquela questão ali, ela é bem complicada. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir até um presídio federal, uma oportunidade que a gente teve, então você percebe assim, não se compara a uma cadeia pública. Eu já estive no presídio federal e já estive nas nossas cadeias aqui. Os nossos policiais penais são heróis. Eu digo para os que são heróis. Controlaram uma cadeia com 400, 500 presos, com o efetivo que eles têm e com uma série de deficiências e com a legislação apertando, eles fazem verdadeiros milagres. Assim como a nossa tropa faz milagre aqui fora em manter em níveis aceitáveis essa criminalidade que assola o país inteiro. Mas me preocupa porque o preso lá do sistema federal, ele é um cara diferente, né? A postura dele é diferente, é um cara muito mais grande. Quem assistiu aquelas entrevistas do Marcola do Fernandinho, Beiramar, se percebe que ele não é um criminoso comum, não é esse pé de chinelo que resolve fazer um roubo numa padaria aqui. Então são caras que preocupam um pouco mais. E aí quando você para ver a história de quem está lá, aí já teve a primeira, é preocupante, vou dizer para o senhor que é preocupante. Ó. O senhor acha que acendeu a luz amarela em todos os presídios federais? Eu acredito que sim. Eu acredito que toda vez que ocorre uma situação dessa interna, caso da Polícia Militar, por exemplo, igual teve no Rio de Janeiro, entraram lá e roubaram aquele arsenal de armas no Rio. No Rio não, em São Paulo, acho. Foi São Paulo. Os caras ficam ligados. Então é o momento de que o pessoal redobre a atenção, vai verificar protocolos de novo. Porque o que aconteceu lá que talvez não possa acontecer aqui? Né? Há pouco tempo a imprensa noticiou alguns planos de fuga do Marcola. Marcola tinha uma série de planos de fuga, né, para fazer. Então, são coisas que realmente fica assim, será que como é que vai ser, o que vai acontecer e tal, porque... Batismo de fogo para o ministro Lewandowski? Com certeza. Acredito que seja talvez a primeira ação dele ali que possa realmente demonstrar, né,
esse cuidado com a população do nosso país. Porque o cara pensa assim, foi em Mossoró, mas aquela ali atinge o país como um todo. Aquilo ali é um chamamento e uma atenção para todos nós, inclusive, sobretudo para nós, que fazemos parte do sistema de segurança. Coronel, nós estamos chegando já na reta final da nossa rápido, conversa, né? passa rápido, você vê uma hora, né? Passa rapidinho. E eu ainda queria saber do senhor o seguinte, se o senhor tivesse que apontar 3 necessidades das tropas de Rondônia para melhorar a efetividade na prevenção e no combate, o que o senhor apontaria? Nossa tropa hoje, acredito que o efetivo teria que ser um pouco maior, porque o governo ele resolveu, e para mim de forma sábia, porque já dizia Napoleão que os exércitos marcham sobre seus estômagos. Então, é um fato de que houve um avanço salarial considerável, né, para toda a tropa, e é importante que isso fique frisado. Então, houve essa opção. Mas a questão do efetivo é sempre importante, é sempre importante que haja uma renovação, né, de quadros na nossa instituição. O senhor está em Rondônia desde 2010. 2010. Isso. Então tem 13 anos? Exatamente. Quando o senhor chegou já era 5.000, não era? Era. Só que o que acontece? Eram turmas muito grandes, né, que antigamente adentravam, e essas turmas elas se aposentaram, foram embora, alguns quadros federal, e aí nós tivemos uma renovação de quadros, mas em números a gente permaneceu ali praticamente com o mesmo efetivo. Substituindo, exatamente. Né? Não houve uma expansão no quadro. Claro. Outra questão que seria muito importante para nós é a questão que não passa pela polícia, mas é a questão da legislação. Seria importante uma mudança de legislação, sobretudo nessa questão da legislação penal e essa visão, né, dessas questões, e uma questão de educação social. O senhor tem esperança de que o Congresso, na formação que tem hoje, possa fazer alguma coisa para melhorar isso aí? É difícil falar e até triste, mas eu digo para a tropa o seguinte, eu tenho 3 coisas a fazer: sentar e chorar, desistir ou continuar lutando. Como sentar e chorar e desistir não é uma opção, eu vou continuar lutando. E parte da luta está em acreditar que um dia alguém vá realmente levantar uma bandeira e fazer algo. E eu volto a dizer, até mesmo no Congresso, onde a gente tem uma descrença muito grande da nossa classe política, vamos dizer assim, eu sei que tem gente lá com boas ideias, eu sei que tem gente lá com boas intenções, eu sei que tem gente que pensa. O que foi que o senhor sentiu, o que o senhor comentou em casa com a sua família, como sua família reagiu vendo aquela ala lá da escola de samba Vai, demonizando justamente as tropas que são mais bem preparadas para combater o crime que está atacando a própria escola? Ali, na verdade, sabe aquele vizinho que está chateado contigo e fica ali só te alfinetando? Eu preferi, apesar de ser um absurdo, algo assim, sem precedentes... Mas quando vocês viram, o que vocês sentiram? O sentimento assim? Que dá é de revolta, de desgosto. Porque ao mesmo tempo que o cara estava demonizando os policiais ali, e ele não estava falando dos policiais de São Paulo, ele estava falando dos policiais do Brasil. Ali ele não estava representando São Paulo. Ali era o policial. Qualquer um que veste farda sente aquela mesma tristeza, decepção e revolta ao ver uma cena daquela ali. Porque ao mesmo tempo que ele colocava ali chifres e asas de demônio no nosso policial, os nossos policiais estavam na rua fazendo a proteção dos policiais. O meu efetivo, os meus policiais, a tropa que ombreia comigo, estava aqui garantindo que o carnaval fosse um carnaval de paz e segurança. Não, e aquela mesma escola estava cercada de policiais garantindo que houvesse a atividade dele. Que fizesse o seu desfile em paz, né? Triste espero que estar errado, mas sei que não estou, que parte daquela lei eu sei que é financiado com recurso público, por vezes, né? Que é destinado àquela situação. Então, sinceramente, essas coisas aqui O cara quer fazer o carnaval dele, faça, mas faça com recursos próprios. Ah, mas nós não conseguimos fazer e o Estado tem que ajudar. Não tem que ajudar, não. O carnaval ele deixou de ser uma necessidade. Quem disse que o carnaval é necessário? Ah, é uma festa, é um evento, concordo, tem que ter. Mas o cara, quando quer fazer uma micareta, um evento, ele não patrocina, não é do bolso dele, então que seja dessa mesma forma. Porque, para mim, no meu entendimento, no meu sentimento, e agora como cidadão, recurso ele tem necessidade premente de educação, saúde, segurança. Não, e nós temos 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico. Acabei de passar por uma criança, como eu disse para o senhor ali agora, de 6 anos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, tenho outra de 18. E a gente percebe assim, o que futuro tem para elas?
porque se você não pagar um plano de saúde, você não tem direito à saúde. Se você não pagar uma escola particular, você não tem direito à educação. Se você não fizer o seu saneamento na sua, você não tem pelo Estado. Isso não é uma realidade daqui, não, é uma realidade do Brasil. E aí, enquanto isso, não, mas a gente vai vendo infelizmente dinheiro... aqui para nós em Porto Velho, o saneamento básico, nós é que estamos no pior índice do país. É triste ver aquele DH. Aqui. É porque nós saímos lá do Espírito Santo, o Espírito Santo figura entre os 5 primeiros, e a esposa também é capixaba. Uma das nossas maiores tristezas, a verdade é essa. É de ver figurar essa situação aqui numa terra que deveria ter outra série de oportunidades, né? Essa é a verdade. Com certeza. Bom, as tecnologias, vou lhe perguntar para a gente fechar a nossa conversa, o avanço tecnológico que tem ocorrido nos últimos tempos, me parece que com mais ênfase no governo do coronel Marcos Rocha. Claro. Né? O senhor confirma isso? Confirmo, sem dúvida nenhuma. Foi aqui que veio ter um... Sim, o governador, nós já víamos trazendo alguma coisa, mas o governador Marcos Rocha ele investiu nessa questão. Por isso que hoje eu não poderia dizer que falta armamento para a tropa, eu não poderia dizer que tem faltado instrução, eu não poderia dizer que tem faltado essas prioridades. O governo do governador, Coronel Marcos Rocha, tem investido nessa questão. A própria Secretaria de Segurança do Coronel Vital tem feito isso, e agora o comando atual do Coronel Braguin, que é um comando voltado para essa atividade. Então, armamento nós dispusemos de armamento de ponta, nossa tropa hoje tem um armamento de ponta, instruções nós temos de ponta, operações, atividades. E essa questão tecnológica agora, com CICC móvel, nós temos um caminhão que eu levo ele para qualquer lugar. Estava no Morar Melhor um dia desses, estará em outros pontos da cidade. Utilizamos no carnaval aeronaves que fazem aí esse deslocamento rápido, conseguem monitorar as pessoas, drones de última geração. Uma série, academias que têm sido compradas para os policiais. Então tem sido feito investimento tanto na área operacional quanto na área do pessoal, do policial. Essas tecnologias, tipo drone e tal, elas também se tornam mais efetivas no combate ao crime no meio rural. Com toda certeza. Inclusive na fronteira. Com toda certeza. Nós temos aqui em Porto Velho agora, eu vou dizer de Porto Velho, que é a minha área de comando de policiamento, a questão dos patrulhamentos rurais. A BR-319 tem sido uma alavanca nisso, e outra, trazendo a população. Existe um conselho de segurança na BR-319, um WhatsApp, inclusive, que quando eles veem algo lá, eles já jogam no grupo, a informação chega para a polícia e a viatura socorre novamente. Então a gente percebe que assim, é uma junção entre polícia e comunidade para atuar no bem comum. E aí sim, quando eu preciso, o drone vai lá, voa, faz o levantamento, a viatura chega no local, um aplicativo que foi idealizado pela SESDEC, que é o RAP, que é o produtor rural, vai lá, baixa ele no Google lá, faz o cadastro da propriedade dele, o policial vai lá, valida, coloca lá uma placa, para poder identificar que aquela unidade vai ser monitorada. Então, em todos os aspectos, eu digo para os senhores que a Polícia Militar tem avançado, tem buscado as formas e os mecanismos de prover uma melhor segurança para a nossa população. Coronel, só me resta lhe agradecer, porque nosso tempo já foi. Olha só. Agradecer ao nosso telespectador, leitor, que nos acompanha pelo YouTube, e dizer que foi um prazer receber o senhor, foi uma honra entrevistá-lo, e eu espero que você tenha ficado bem informado. Eu peço que o senhor faça uma mensagem, que o senhor dê uma palavra de esperança ao nosso povo de Rondônia. Primeiro, o prazer foi todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E ao nosso povo de Rondônia, um povo lutador, um povo batalhador, aquele povo que levanta todos os dias e tenta fazer da nossa cidade, do nosso estado, um lugar melhor. Para vocês eu posso dizer que a corporação, a Polícia Militar, sempre estará junto com os senhores, sempre estará junto com todos nós. Nós fazemos parte da comunidade. Quando eu tiro a minha farda e vou para minha casa, o sentimento que eu preciso ter é que eu estarei seguro no local onde eu estou. Então, conte conosco e nos ajude. Nos ajude. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Nós estamos à disposição dos senhores, de todos os senhores, em todos os rincões do nosso estado. E saiba sempre que onde tiver uma viatura da Polícia Militar, ali você vai ter alguém que você pode contar. Apesar da vai-vai, o povo de Rondônia aqui trata bem os policiais. Com toda certeza. Estão integrados na sociedade. Inúmeras vezes eu tive a oportunidade de tomar um cafezinho ali pela BR-319, ou aquele sorriso de uma senhora que eu não esqueço quando eu era segundo-tenente, quando nós recuperamos a botija de gás dela, eu levei de volta. Falei assim, tá aqui a botija da senhora. No outro dia ela foi no quartel e levou um bolo para mim.
coisas que a gente passa ao longo da carreira que a gente não esquece, pessoas que marcam a nossa vida. Então, um dia de cada vez, uma soma de cada vez, e assim nós vamos fazendo do nosso estado, da nossa vida, da nossa região um lugar melhor. Uma batalha e uma vitória a cada dia. Um leão por dia, assim, né? A gente vai fazendo. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo encontro.